Fala aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bereia Worship. Na verdade não é sobre uma música, nem uma análise, nem uma crítica, nada. Eu queria trazer para vocês, na verdade, um conteúdo em que vocês podem analisar as músicas. Antes de mais nada, eu queria que vocês soubessem o que é o Bereia Worship. Se acaso vocês não sabem, Bereia Worship vem da palavra Bereia e o Worship. Bereanos vem lá de Atos 17:10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram os mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. Então, basicamente, a gente colocou o nome de Bereia Worship porque a gente queria analisar a fundo, com avidez nas escrituras, os nossos worships de hoje em dia, os nossos louvores, e verificar se eles são coerentes com as escrituras e analisar todo ponto para que a gente possa ver se a música é bíblica, se ela pode ser usada na igreja, se ela pode ser usada no seu devocional, mas a gente vai falar mais sobre isso. Qual que é o nosso foco com esse vídeo? É para que você tenha como analisar as músicas a fundo, não esperando as nossas análises das músicas, mas que você possa analisar a música na sua casa, na sua igreja e compartilhar ela com a sua comunidade. Tanto nos louvores do culto, quanto nos ensaios, quanto na vida, no dia a dia, para que vocês possam ser edificados por elas corretamente. A gente não vai parar de fazer esses vídeos para vocês, mas a ideia nossa é que isso tome um ponto de partida em vocês, primeiramente, para que vocês possam ter essa iniciativa de analisar aquilo que vocês estão cantando. Lógico, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem um vídeo sobre análise mesmo, a gente vai continuar fazendo. Então, já adiantando, coloca aqui embaixo uma música que você tem dúvida e a gente vai conversando sobre ela, ou coloca uma análise que você fez e vai ser muito edificante, não só para você, para os seus amigos, para os seus irmãos, mas para aqueles que te acompanham aqui embaixo nos comentários. Às vezes você pode estar se perguntando se você consegue analisar uma letra, se você é capaz de analisar ela e dizer se ela é boa para cantar na igreja, se ela é boa para evangelizar. Então eu queria te adiantar que você sim é capaz. Deus colocou o Espírito Santo em você e te tornou capaz e habilidoso para que você possa analisar essas letras, assim como os bereanos, e ver se aquilo que você canta é contundente com as escrituras. Só uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é quando a gente começa a analisar a música e a gente fica muito criterioso e acaba ficando chato. A gente se torna chato por analisar as músicas com muito critério, com muitas coisas e não edifica as pessoas que ouvem. Então, uma coisa importante para que você não se torne chato: analise as músicas e veja soluções para elas. Veja uma maneira de você cantar melhor. É uma coisa que a gente já fez na nossa igreja, que é, às vezes, mudar a maneira como uma música é cantada, as estrofes, a letra, para que ela sirva mais adequadamente para aquela ocasião, para a igreja. Então, não se torne criterioso ao ponto de só apontar a crítica, mas aponte soluções, leve boas músicas, faça com que as pessoas, os seus irmãos, aprendam a analisar as músicas corretamente, sendo criteriosos, lógico, mas não somente isso, levando soluções. Para você ter uma noção, Lutero ele era muito convicto quanto à posição dele sobre as músicas cantadas na igreja. O tipo de música que é cantada, as músicas que são entoadas na igreja, revelam muito sobre a teologia e sobre a espiritualidade daquelas pessoas. Então ele se importava muito com se as músicas eram cristocêntricas, se a música ela expressava de fato o evangelho, porque só expressando de fato o evangelho é que ele poderia ter certeza que aquelas pessoas que estão cantando, com aqueles irmãos que estão entoando louvores, eles estão fazendo isso com base no evangelho, sabendo que aquilo é para edificação deles. Se você já assistiu um dos nossos Bereia Worship, você deve ter percebido que a gente usa 3 critérios: bíblico, evangelístico e congregacional. Em todos eles, a gente deixa de fora as nossas opiniões pessoais. Isso não vai edificar as pessoas a analisarem as músicas corretamente. E eu indico que você faça o mesmo. E se acaso você sente alguma coisa pela música, se a melodia é muito bela, que eu acho que algumas são espetaculares,
A gente tem que deixar de fora isso e analisar a letra, analisar o contexto que ele está falando. Então vamos ao primeiro, que é bíblico. Se é que eu posso dizer que esse é o mais importante, o critério mais importante, e ele vai determinar se a música ela é cristã ou não cristã. É se ela realmente está de acordo com as escrituras, se ela tem contexto bíblico, se ela tem referências bíblicas nela. E isso é uma parte muito difícil às vezes das pessoas analisarem, porque você precisa primeiro entender um contexto geral da música. O que a música está dizendo, qual é a mensagem central da música. A partir do entendimento da mensagem central da música, daquilo que a música quer passar para o ouvinte, a gente vai começar a analisar os trechos e a pegar as referências bíblicas que aquela música tem. Pode ser implicitamente ou explicitamente, o que a Escritura diz mesmo. Nós temos músicas muito boas, que são claramente o que a Escritura diz. Então, depois de ver essas referências bíblicas, que você pode acompanhar ela na sua Bíblia, fazer uma pesquisa no Google, é uma ótima ferramenta para que a gente possa pesquisar essas referências. Então, depois de fazer essa pesquisa de referência, a gente entra no contexto bíblico. Não adianta nada você ter uma música recheada de referências bíblicas, de textos bíblicos, mas todos eles estarem fora do contexto que as Escrituras nos trazem sobre essas referências, sobre esses textos. Se ela está sendo usada no contexto que a Escritura nos diz e ela tem ótimas referências bíblicas, referências contundentes com as Escrituras, ela ganha uma nota alta. Se ela for nota baixa, a gente precisa tomar cuidado para que essa música ela não seja cantada com empenho na igreja, porque se não é uma música bíblica, se não é uma música que revela as Escrituras em um contexto bíblico que traz uma mensagem central, é melhor que não seja cantado. No caso evangelística, ela tem que ter uma mensagem explícita. Ela precisa falar sobre a obra redentora de Cristo. Ela precisa falar sobre como o pecado é resolvido em Cristo, como Deus ele resolve esse problema da humanidade, como ele, por sua graça, ele regenera a alma humana, como por sua misericórdia ele nos dá vida e nos dá eternidade, e tudo isso precisa ser passado por uma mensagem explícita, da qual aquele que não conhece as Escrituras, não conhece o que é ser cristão, ele vai ouvir e vai saber que aquilo está falando sobre Jesus, sobre a obra redentora, sobre o Evangelho. Então, não pode ser uma música que esteja entre versos, uma música que tenha entendimento, que precisa de muito conhecimento. Quando uma música ganha uma nota baixa aqui nos nossos vídeos ou na sua análise pessoal, na sua análise particular, não quer dizer que a música ela é ruim, ou que ela não serve para nada, ou que ela precisa ser descartada, mas que é para a finalidade da qual ela foi feita, que é para evangelizar, para pregar a palavra para aqueles que não conhecem, ela não é efetiva. Basicamente, uma música evangelística, ou que atenda aos padrões de evangelização, é uma música que, eu vou pegar aqui uma referência do Zé Bruno, do Resgate, que ele usa, que é uma música que é vertical, horizontal. É uma música que vem uma mensagem do alto, uma mensagem de Deus para as pessoas. E agora, no terceiro critério, que é congregacional, a gente pode e deve usar as músicas que foram citadas antes, as músicas evangelísticas. Elas têm em suas letras coisas que edificam a igreja, coisas que podem e devem ser cantadas pela igreja, sobre a obra de Cristo, sobre o Evangelho, sobre a cruz. A congregação ela deve se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Cristo fez. Então é de importância que elas também cantem essas músicas. Só que tem algumas coisas que a congregacional ela tem de peculiar. Uma das coisas é que você não canta para você, não é um indivíduo cantando para si ou somente um indivíduo cantando para Deus, louvando a Deus, mas é uma congregação inteira que entoa louvores a um Deus, que exalta a Deus, que glorifica Ele, que dá graças a Ele pelas coisas que Ele tem feito. Outro exemplo do Zé Bruno, do Resgate, é que é uma música horizontal, vertical, de toda a comunidade, de todo o corpo da igreja para Deus, não de um indivíduo. Quando uma música ela ganha nota baixa, novamente, não significa que ela é uma música ruim, mas que é para o meio da congregação. Quando todos os irmãos eles cantam e entoam louvores a Deus, deve ser nessa unanimidade, deve ser nessa coletividade e nunca só eu e eu. Então essas músicas que ganham nota tão baixa na congregacional, elas são perfeitas para a sua meditação, para o seu devocional, para os momentos que você está realmente a sós com Deus. E ali naquele momento você pode chorar os seus problemas, pode entoar louvores a Ele, dizer como é que Ele foi bom na sua vida e como Ele é gracioso na sua vida. E todos os parâmetros que uma coletividade não precisa, porque são todos para Deus.
Agora, no seu momento de meditação, essas músicas são perfeitas. Às vezes, é preciso que uma música, que ela não seja, vamos dizer assim, como uma nota congregacional alta, mas em alguns momentos é importante que ela seja entoada no meio da igreja. Às vezes o pastor ele pode levantar um momento de reflexão da sua vida para com Deus, do seu devocional, daquilo que você faz dia após dia, e como está a pregação do Evangelho na sua vida, como é que você está se empenhando para o reino de Deus. Então, nesses momentos de reflexão em que ele deixa claro que é um momento seu com Deus, mesmo no meio da comunidade, mesmo no meio da igreja, eu acho que essas músicas elas são bem colocadas ali nesse momento. Louvores que são cantados da igreja para Deus, aí sim é que essas músicas não se encaixam. Mas, novamente, se for para sua meditação, ou se for num momento específico do culto em que deixa claro que é para você analisar a sua vida, para que você medite naquele momento, essas canções são válidas, sim. Então, concluindo, esses 3 critérios que a gente usa aqui no Berea Worship, que você pode usar também, você deve usar como um incrível bereano, não bereano, mas analisando tudo conforme as Escrituras, é que a gente deixa uma mensagem para você, analise tudo mesmo, até as músicas que você canta. Faça com que os seus irmãos cantem músicas que edificam a igreja, edificam a eles em momentos de meditação, que possam ser levadas e possam ser compreendidas como músicas que são para evangelismo. Então todas essas coisas são de extrema importância para a gente, porque a gente aprende com as músicas, a gente ensina com as músicas, a gente expõe a verdade com as músicas, propaga o evangelho com as músicas, então não deve ser algo que deve ser esquecido da análise bíblica, da análise das escrituras, não é algo que deve ser feito apenas com emoções, é algo que deve ser feito para Deus, sabendo que a palavra de Deus ela está sendo condensada em versos, estrofes e melodias, e que as músicas elas precisam expressar a grandeza de Deus, elas precisam expressar a obra redentora de Cristo e ela precisa expressar a nossa fé. Então leve a sério essas análises, e se a gente não fez uma análise de música que vocês pediram, que você pediu, especificamente você quer cantar, você está pensando em cantar ela na sua igreja, então use esses critérios, analise bem as músicas e leve para o seu grupo de louvor. Se você é líder, leve para os seus irmãos para que eles possam juntos pensar sobre aquela letra e ver se aquilo há coisas a se tirar, há mensagens a se tirar para o Evangelho e para que vidas sejam tocadas por ela. Não leve as músicas com corpo mole, não leve as músicas achando que elas não têm efeito nenhum na vida de ninguém, mas saiba analisá-las pelas Escrituras. Curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no grupo de louvor, fale para eles analisarem as músicas que vocês vão cantar no culto de vocês, no grupo de jovens, em qualquer lugar. Se você quer nos ajudar a manter tudo isso daqui funcionando, entra no link do Padrinho aí embaixo e deixa a sua contribuição. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.